A Primeira Guerra Mundial foi um conflito iniciado por países europeus que atingiu uma proporção até então inédita, uma guerra global. Além de países de vários continentes, incluindo o Brasil, terem se envolvido na disputa, as batalhas também se espalharam para além do continente europeu. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e antes de começar o vídeo, cliquem no gostei e se inscrevam no canal, por favor. E na descrição tem o link dos sites que eu peguei essas informações. Então vamos para o vídeo. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e corrida armamentista. A Segunda Revolução Industrial, iniciada em 1870, elevou a competição entre empresas e também entre os estados a um novo nível. Pequenas indústrias faliram ou eram compradas por empresas muito maiores de mesmo ramo, formando os trustes. Os trustes buscavam monopolizar a produção, o preço e o mercado de determinado produto. Contudo, para uma indústria crescer tanto, algumas coisas eram necessárias: mercado consumidor, mão de obra e matéria-prima. Eventualmente esgotaram-se esses fatores na Europa, o que levou os países do Velho Mundo a ter que buscar por novas colônias a fim de ter mercado consumidor, mão de obra e matéria-prima, gerando uma corrida imperialista. Essas nações expandiram significativamente seu território em direção a outros continentes, sobretudo ao asiático, ao africano e à Oceania. A Inglaterra, por exemplo, integrou grandes países ao seu império, como a Índia e a Austrália. Todo esse processo é conceitualmente tratado pelos historiadores como o imperialismo e o neocolonialismo. Nesse cenário se desencadearam os principais problemas que culminaram no conflito mundial. A partir disso, ter colônias era essencial para alimentar a Segunda Revolução Industrial. Com as colônias se tornando mais essenciais aos europeus no final do século XIX, alguns países passaram a questionar a forma que esses territórios foram divididos entre as potências. Destaca-se a Alemanha, que havia se unificado tardiamente em 1871 e ficando de fora da partilha das colônias. Como forma de acalmar os ânimos, os países europeus reuniram-se no encontro conhecido como Conferência de Berlim, em 1884 e 1885. Assim, estabeleceram-se as regras para a colonização do continente africano e foram distribuídas as terras entre os participantes da conferência. A disputa entre os países não ficou apenas no setor econômico. Como o crescimento de um estado gerava desconfiança em seus vizinhos, que temiam perder seus territórios para a expansão imperialista, do outro, os países passaram a fortalecer seu estoque de armas. Foi a Segunda Revolução Industrial, com suas máquinas elétricas e motores a combustão, que permitiu o crescimento da produção bélica em uma escala inédita. Isso culminou em um fenômeno conhecido como Paz Armada, que durou de 1871 até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ou seja, conforme a Alemanha crescia, por exemplo, a desconfiança por parte da Inglaterra aumentava. Buscando garantir sua segurança, os ingleses fortaleciam suas forças armadas para estarem preparados caso os alemães agissem de forma prejudicial aos seus interesses. Consequentemente, a Alemanha também se sentiu ameaçada e acabava fortalecendo seu arsenal bélico. A lógica da paz armada é bem representada pela frase: se querem paz, preparem-se para a guerra. Assim como os estados cada vez mais armados, as relações internacionais na Europa mantiveram-se consideravelmente estáveis. Contudo, mesmo sem esses países entrarem em guerra, diversos ressentimentos foram acumulados e eventualmente culminaram na Primeira Guerra Mundial. O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial também foi marcado por um antigermanismo generalizado. Em outras palavras, muita gente não estava gostando das ascensões políticas e econômicas que a Alemanha vinha conquistando desde a sua unificação. No início da década de 1870, a Alemanha provia sua unificação com a Prússia e ao mesmo tempo enfrentava a França naquela que ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Ao vencer a França, a Alemanha passou a ter posse sobre a região rica em minério de ferro, que foi importantíssima para o seu desenvolvimento da sua indústria, incluindo a indústria bélica. Tratava-se da região da Alsácia e Lorena. A França, na década posterior à guerra contra a Alemanha, desenvolveu um forte sentimento de revanche, o que provocou uma enorme tensão na fronteira entre os dois países. Por sua vez, os russos não reagiram bem à tentativa da Alemanha de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá.
capital do Iraque. A insatisfação era justificada pelo fato de a estrada cortar regiões ricas em petróleo, sobre as quais a Rússia pretendia estender sua influência. Já os ingleses não estavam contentes com a concorrência industrial alemã, que ameaçava o monopólio da Inglaterra em diversos mercados. Os Estados Unidos também compartilhavam dessa visão, pois viam a influência política e econômica da Alemanha se espalhar por importantes países da América, como o Brasil. A Áustria-Hungria, fundada em 1867, era um império multinacional que sofria para manter-se unificado. Por ser composto por muitas nações, o Império Austro-Húngaro lidava constantemente com movimentos separatistas. Mesmo já passando o sufoco com nacionalismo exaltados, os austro-húngaros não deixavam de anexar novos territórios. Foi o caso da Bósnia, ocupada desde 1878, e definitivamente anexada ao Império em 1908. Essa anexação, no entanto, desagradou os sérvios e os russos, que também tinham interesse na região. Assim, a inimizade entre a Áustria-Hungria e a Sérvia aprofundou-se significativamente. A partir daí, diversas guerras internas esquentaram os ânimos na região. Isso tudo já dá a perceber que uma guerra já estava próxima a acontecer. Em meio a tantas tensões e rivalidades, as potências europeias firmaram alianças políticas e militares para buscar garantir sua segurança mútua. Em 1882, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha formaram a Tríplice Aliança. Posteriormente, em 1907, foi a vez da França, Rússia e Reino Unido juntarem-se na Tríplice Entente. Ambas as colisões comprometiam-se em apoiar seus aliados em caso de ataque, tendo assim um caráter de tratado de defesa. Você se lembra da Bósnia? Então, os bósnios não gostaram muito de serem anexados ao Império Austro-Húngaro. E buscando apaziguar a situação, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, e sua esposa fizeram uma visita à região. Nessa visita, em 28 de julho de 1914, houve um passeio em carro aberto que não acabou bem. Ferdinando e sua esposa Sofia foram assassinados. O culpado, um estudante bósnio conectado à Mão Negra, uma organização nacionalista sérvia adepta ao terrorismo, fazendo as coisas piorarem totalmente. Após o atentado, a Áustria-Hungria enviou uma carta à Sérvia, demandando que representantes do Império participassem do tribunal que julgaria Gavrilo Princip, o autor do ataque. Outra exigência feita era de que os ministros suspeitos de participarem no crime fossem demitidos. Como a Sérvia não atendeu às exigências, os austro-húngaros declararam guerra ao país. O que poderia ter sido apenas mais uma guerra europeia tomou proporções gigantescas. A Rússia, que tinha tratados de amizade e defesa com a Sérvia e cultivava inimizade com o Império Austro-Húngaro, partiu em socorro do seu aliado. Assim iniciou-se um efeito dominó, que acionou as principais alianças militares do continente, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Portanto, o assassinato de Francisco Ferdinando é considerado a gota d'água, que faz inúmeras tensões acumuladas entre as potências europeias transbordarem na Primeira Guerra Mundial. Pouco mais de um mês depois do assassinato de Ferdinando, no dia 3 de agosto de 1914, França, Rússia e Áustria-Hungria e Alemanha já estavam em guerra. Depois que a Alemanha marchou sobre a Bélgica, desrespeitando a neutralidade do país, o Reino Unido, que também estava neutro até então, entrou no conflito. A Turquia aliou-se à Tríplice Aliança e o Japão, interessado em domínios germânicos no Extremo Oriente, juntou-se à Entente. O Japão não foi o único país a reforçar o bloco inimigo, a Alemanha. Outras 24 nações juntaram-se à Tríplice Entente, formando uma grande colisão que recebeu o nome de Aliados. Durante o primeiro estágio da guerra, as potências envolvidas ainda acreditavam que o conflito seria resolvido rapidamente. Na guerra de movimento, os países mobilizavam seus exércitos em direção às fronteiras. Esse momento da Primeira Guerra Mundial durou até a Batalha de Marne, em setembro de 1914. Confronto no qual tropas alemãs, que buscavam continuar avançando sobre a França, foram interrompidas pelos franceses. 4 dias depois do início da batalha, a ajuda britânica chegou, reforçando a resistência ao avanço alemão. Acuada, as tropas da Alemanha buscaram sair em direção ao Oceano Atlântico, próximo ao Reino Unido, mas foram novamente impedidas de avançar, dessa vez pela Bélgica. Essa e outras batalhas de guerra de movimento também foram caracterizadas pelos altos custos materiais e muitas mortes. Como a tentativa de avanço das tropas era, além de cara, inútil, os países mudaram a estratégia.
Como havia um equilíbrio de força entre as Tríplice Entente e a Aliança no início da Primeira Guerra Mundial, os exércitos cavaram trincheiras de forma a manter terreno e aguardar a chance de atacar para conseguir avançar. O espaço entre as duas trincheiras inimigas era conhecido como Terra de Ninguém, e qualquer um que pisasse ali tornava-se alvo de disparos de todos os lados. Essas valas tinham cerca de 2 metros de profundidade e tornaram-se complexos onde soldados podiam descansar e feridos podiam receber atendimentos médicos. Em locais chuvosos, como nos terrenos da França e da Bélgica, a água acumulada nas trincheiras facilitava a transmissão de doenças. Além de ter que lidar com mais condições físicas dessas valas, os soldados também se viam em meio a uma guerra psicológica. Isso porque o combate não era constante. Na verdade, a maior parte da ação consistia em vigiar os movimentos inimigos. Antes de os soldados efetivamente avançarem sobre a Terra de Ninguém, aviões e canhões entravam em ação, atacando a fronteira inimiga. Armas químicas, apesar de ser proibidas, também eram amplamente usadas, como o gás de cloro e o gás mostarda. Só depois de todo esse ataque é que os exércitos procuravam avançar. Esse estágio da Primeira Guerra Mundial durou até 1918. Estima-se que 400 km de trincheira tenham sido cavados na frente da Batalha Ocidental. Esse fronte, que se estendia desde o Canal da Mancha, na Bélgica, até a fronteira da Suíça, tinha ao todo cerca de 645 km de extensão. O uso de máscara tornou-se habitual entre os soldados durante a Primeira Guerra. Entretanto, as máscaras feitas à base de uma mistura de tecido com borracha e óculos não estilhaçantes limitavam a mobilidade dos soldados dentro e fora da trincheira. Essa imobilidade favorecia a artilharia inimiga, já que o soldado passava a se locomover sem a precisão necessária para proteger dos disparos. Como a Primeira Guerra Mundial durou muito mais tempo do que esperava pelos países envolvidos, diversos estados abandonaram o conflito. Alguns não tinham mais condições sociais e econômicas de permanecerem na guerra devido a altos custos e inúmeras perdas. Outra alteração nas alianças deveu-se ao fato da Itália mudar de lado em 1915 e passar a combater a Alemanha. A Rússia, importante membro da Tríplice Entente, após ser derrotada pelos alemães no fronte oriental, assinou um tratado de paz com a Alemanha em março de 1918 e se retirou do conflito devido às pressões da Revolução Russa. Que eu tenho um vídeo aí no canal, vai aparecer um card aí na tela para vocês depois assistirem. Com os russos fora da Primeira Guerra Mundial e o risco da Alemanha conseguir avançar para o Ocidente, já que não precisava mais dividir seu exército para travar batalhas no Oriente, os Estados Unidos ficaram preocupados. Não era do interesse dos norte-americanos que a Alemanha saísse vitoriosa do conflito, já que os países eram concorrentes comerciais. Além disso, os Estados Unidos forneciam armas aos países da Entente em um sistema de crédito, que permitia aos países compradores pagar suas dívidas após a guerra. Caso esses estados fossem derrotados, os norte-americanos teriam prejuízos. Em 1917, 7 navios estadunidenses foram atacados pelos alemães e descobriu-se que o governo da Alemanha tentava convencer o México a atacar os Estados Unidos. Assim, os norte-americanos finalmente entraram na Primeira Guerra Mundial, ficando conhecido como a potência associada à Tríplice Entente. Entretanto, os Estados Unidos não foram o único país da América a entrar na guerra. Neutro desde 1914, por conta de parcerias com a Alemanha e da significativa parcela de imigrantes alemães no sul do país, o Brasil mudou de posição em 1917. E relações diplomáticas foram cortadas quando navios brasileiros foram atacados por alemães no litoral da Europa. O ataque não agradou a opinião pública brasileira e, como resposta, o governo confiscou mais de 40 navios alemães ancorados no Brasil. Posteriormente, a Alemanha atacou outro navio brasileiro, o Macau. Assim, em outubro de 1917, o país declarou guerra aos alemães, sendo o único país da América do Sul e efetivamente envolver-se no conflito. A contribuição do Brasil foi modesta e consistiu no envio de enfermeiros e medicamentos à Tríplice Entente. Pequenas tropas do exército brasileiro e da marinha também foram adicionadas às forças britânicas. Em julho de 1918, tropas britânicas, francesas e norte-americanas mobilizaram-se para o que seria o ataque definitivo, conhecido como a Ofensiva dos 100 Dias. Com uma série de ataques rápidos e eficientes, os aliados levaram a Bulgária, Turquia e a Áustria-Hungria à rendição. Mesmo assim, os alemães não se rendiam. A fome e as condições sociais precárias na Alemanha levaram o país à beira de uma revolução. Os soldados alemães também ameaçavam realizar motins contra a recusa dos seus líderes de assinar a rendição, mesmo após as seguidas derrotas e inúmeras mortes.
O Kaiser se viu forçado a renunciar e um governo provisório foi responsável por se render. No dia 11 de novembro de 1918, acabava a Primeira Guerra Mundial. Em janeiro de 1919, os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial reuniram-se na Conferência de Paris para assinar o Tratado de Paz. As decisões do pós-guerra foram tomadas pelo Conselho dos Quatro, formado pelos vencedores França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália. Como uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. Essa organização internacional, uma espécie de antecessora da ONU, foi criada a fim de evitar o surgimento de outro conflito como a Grande Guerra. O Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de punições ao Estado. Além de ter que pagar indenizações aos vencedores, os países da Tríplice Entente, que foram quitados apenas em 2010, a Alemanha foi proibida de ter um exército grande e ainda perdeu colônias e territórios. Após a Grande Guerra, 4 impérios desmoronaram: alemão, austro-húngaro, russo e o otomano. Deles surgiram uma série de novos países, como a Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Assim, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a nova divisão política europeia, que redesenhou o mapa do continente. Uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial foi o número de mortos. Ao todo, cerca de 13 milhões de soldados e civis morreram no conflito, e outros 20 milhões foram feridos ou mutilados. Esses números absurdos, que são justificados pelos novos armamentos construídos com o avanço tecnológico da Revolução Industrial, levam o conflito a ser chamado de a Grande Guerra. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial também está o aumento de número de mulheres trabalhando principalmente nas indústrias. Como os homens eram enviados à guerra, cabia à parcela feminina da população assumir os postos de trabalho desocupados. Todas essas condições instalaram um sentimento de revanchismo, que viria a colaborar para a ascensão do nazismo e culminaria na Segunda Guerra Mundial. Mas isso eu deixo para um próximo vídeo, se vocês quiserem, é claro. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!